Nas aulas anteriores a gente falou, né, da pulsão, das características da pulsão, e hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda tópica do aparelho psíquico. Bom, o Freud, ele tem dois momentos importantes e fundamentais na teoria dele. E é muito importante que quando a gente vai ler o Freud, pela obra dele ser muito grande, mais ou menos, diríamos, de 1897, com as publicações dos textos pré-psicanalíticos, até 1939, quando ele vai falecer de câncer. Bom, então é muito tempo, são muitos anos de obra, são muitos anos de publicação. E a gente sabe também que a psicanálise, ela é algo que é descoberto, criado por Freud, né? Então, é muito importante, quando a gente lê Freud, a gente datar, para a gente entender em qual momento da obra do Freud nós estamos nos referindo. Então, basicamente, dos textos pré-psicanalíticos até 1920, a gente tem a primeira tópica, né, da obra do Freud. A partir de 1920, principalmente com a publicação de 1923, O Eu e o Isso, a gente entende que o Freud entra no que a gente chama a segunda tópica da obra dele. Dentro dessa primeira e dessa segunda tópica, o Freud apresenta pra gente dois aparelhos psíquicos diferentes. O primeiro é no formato de pente, que faz parte da primeira tópica e que ele vai considerar três instâncias: o pré-consciente, o consciente e o inconsciente. O Freud apresenta pra gente esse aparelho no texto dele, Interpretação dos Sonhos, no apêndice A Regressão, que fica no capítulo 7. Lá, ele vai dizer pra gente que a dinâmica desse aparelho psíquico, ele tem uma entrada e uma saída, e o pré-consciente seria a instância responsável pelo filtro desse material inconsciente, que não pode acessar a consciência. Então, junto com essa primeira tópica, a gente também pode considerar que existe a primeira teoria do recalque, que é essa noção de filtro. E existe um aparelho que ele tem uma característica como se ele fosse assim um filtro de água, né? Onde entraria de um jeito e sairia de outro, passando ali por etapas, por transformações, e um material, quando Freud, por exemplo, faz o exemplo de sonho latente e sonho manifesto. O sonho latente seria o que de fato nós temos de material inconsciente, enquanto que o sonho manifesto é aquilo que pôde passar pela barreira do pré-consciente, pela barreira da censura, mas já com o material transformado. Quando ele vai para a segunda tópica, ele apresenta um outro aparelho psíquico, um aparelho psíquico mais dinâmico, no formato de bola, e ele apresenta outras instâncias, que são o eu, o isso e o supereu. Ele vai fazer algumas mudanças importantes. O isso é o reservatório pulsional, onde nós falamos nas duas aulas passadas sobre as características e os destinos. O eu já teria aí uma noção um pouco diferente. O Freud vai dizer que o eu, ele não é só racional e consciente, que ele traz sim materiais inconscientes. Isso esbarra no conceito, depois, que o Lacan vai trazer, sobre o sujeito dividido. O Freud também traz uma consideração importante sobre o eu nesse texto, que ele vai dizer que o eu é corporal. Então ele tem aquela relação daquela gestalt que o Lacan chama no estádio do espelho da criança, quando a criança entra em júbilo com aquela gestalt que ela vê no espelho e se reconhece. O Lacan, ele vai fazer uma diferença aí entre Je e Moá, mas isso fica para um próximo vídeo. Mas o Freud, nesse momento, ele sabe que existe essa diferença, mas ele ainda não cria uma nomenclatura diferente. Então ele chama tudo de eu. E ele vai falar do supereu. Bom, o supereu é a instância responsável por vigiar esse eu. E junto com esse supereu funciona uma outra coisa que o Freud chama, lá na introdução ao narcisismo, que é o ideal do eu. Bom, o ideal do eu, ele é herdeiro do complexo de Édipo. Então ele traz as identificações desse sujeito com a lei, com a cultura, com a civilização. Então ele vai criando ali um aglomerado, né, de referências simbólicas
para ele se identificar. E a cada vez que o eu se afasta desse ideal, o supereu pune com o sentimento de culpa o eu do sujeito. Então, nessa segunda tópica e nesse segundo aparelho psíquico do Freud, a gente vê uma relação mais dinâmica entre as instâncias. E aí, não é por isso que a partir daí o Freud começa a entender o sintoma como uma formação de compromisso. Porque, afinal de contas, o que torna difícil a gente se livrar do nosso sintoma é porque nele também tem satisfação pulsional. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso material de hoje e fique atento nas nossas próximas aulas. Para isso, se inscreva no nosso canal, que sempre que tiver uma publicação nova, você vai receber um aviso. Até a próxima!